Autonomia, liberdade, realização. Você realmente é feliz? Toda pessoa tem um projeto ou já investiu em algum. O resultado dele pode fazer com que você fique realizado ou, ao contrário, não supere as suas expectativas. Todo mundo tem o direito de mudar. Veja o que o professor de psicologia Fabiano Silva falou sobre o assunto. Professor Fabiano, o que leva uma pessoa que tem uma vida estável a mudar radicalmente de vida? Hoje, na nossa vida, é difícil conseguir prever e achar que qualquer escolha que a gente faça, seja na profissão, seja na questão pessoal, afetiva e emocional, seja estável ao longo de toda a vida. Então, é básico a gente pensar que nós estamos sujeitos à mudança. A mudança de trabalho, a mudança de escola, a mudança dentro dos relacionamentos. Essas mudanças, elas não são fáceis. Pessoas que pensam em mudança não são necessariamente as que mudam. Porque para que aconteça o processo de mudança de trajetória profissional, de trajetória de vida pessoal, requer uma série de tolerância, de saber que você vai abrir mão de muitas coisas, vai perder muitas coisas, até para ter algo que te recompense, mas às vezes não é imediato, no momento posterior. Geralmente, o que as pessoas esperam com essa mudança? As pessoas que mudam mais radicalmente, ou que fazem mudanças que nem são tão radicais, muitas vezes esperam ter uma qualidade de vida melhor, elas estão num aspecto ou num momento de vida que as coisas não estão correndo muito bem, e aí espera que com esse rompimento, com essa mudança mais radical, ela consiga, às vezes, retomar desejos, expectativas que às vezes estavam abandonados e que no momento de vida delas reaparecem. Para o senhor, mudar radicalmente é algo vantajoso ou inconsequente? É difícil dar uma resposta que seja válida para qualquer pessoa. Eu diria que pensar se ela é inconsequente ou ela é vantajosa depende muito da pessoa analisar o momento de vida que ela está passando. Acho que tem pessoas que não têm opção, elas precisam fazer uma ruptura, porque manter um padrão de vida, um estilo de vida, um ritmo de vida dela, pode implicar num empobrecimento tão intenso de sentido, na trajetória pessoal dela, que se ela não fizer mudança, vai ter custo muito elevado, emocional, físico, pessoal. E o programa Fora de Série faz um breve intervalo e volta já. Jogar tudo para o alto e recomeçar pode ser sim sinônimo de sucesso, e mais do que isso, de felicidade. E caso nada dê certo, não é vergonha nenhuma voltar. É neste contexto que vocês conferem ao vídeo documentário Mudança de Plano. Eu era advogado, hoje sou palhaço. Eu tinha uma atividade profissional, comecei como barman, depois virei dono de casas noturnas,
Depois de um tempo decidi sair da noite e velejar e fazer expedições. Antes era paletó, gravata, sapato, hoje é nariz vermelho. E sapato grande. Tinha um estilo de vida buscando o convencional, né? O caminho mais fácil, o caminho que atualmente o sistema impõe para a maioria das pessoas. E eu cansei disso, né? Não vivia, eu sobrevivia. E eu tenho um estilo mais alternativo de vida, mais ligado à natureza, à sustentabilidade, que é o estilo de vida que eu realmente fico feliz, né? Que antes eu não tinha essa felicidade plena como eu tenho hoje, de liberdade. Eu trabalhei num hotel, um hotel maravilhoso, lindo, no meio do mato, mas o trabalho na área administrativa, mesmo sendo um hotel com uma proposta super bacana e super ligado ao cuidado com as pessoas, de cuidar das pessoas, a área que eu trabalhava era uma área administrativa, então eu tinha que estar lidando com negócios, com marketing, com programa fidelização, com setores de reserva, dinheiro, muita cobrança. E eu comecei a notar que eu não podia ser eu. Eu tinha antes um escritório em São Paulo para cuidar dos meus negócios, restaurantes e tal. Hoje eu tenho um escritório em São Paulo igual, onde eu cuido dos patrocínios, do livro, da logística da viagem. Porém, quando eu vou viajar, aí muda completamente, muda o cenário. Em vez de estar em São Paulo, eu vou estar num barco no meio do mar. Eu acho que quando a gente escolhe a profissão, a gente é muito novo ainda, né? Quando eu entrei para a faculdade, eu tinha 17 para 18 anos. Então você não tem muita experiência de vida para saber o que você quer da vida ainda, sabe? E aí você termina meio que caindo nessa história, ou é médico, é advogado, é arquiteto, O processo de transição, né, para você conseguir se desligar dos trabalhos convencionais, pelo menos para mim, não foi um processo rápido, assim, de um dia para a noite, né? Quando eu realmente vi que eu não queria mais fazer aquela atividade que eu estava fazendo, eu fui em busca de uma outra atividade que me desse mais prazer. Aí eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a ver que realmente eu queria entrar para essa área mais ligada à sustentabilidade, à permacultura, bioconstrução, produção de alimento orgânico, para realmente conseguir tirar o meu sustento da terra, depender menos do sistema. Bom, o primeiro momento, a primeira ruptura foi quando eu larguei o meu estágio na Pirelli para trabalhar como barman. Eu não larguei a faculdade, mas fui trabalhar na área de alimentos e bebidas de um restaurante. Depois de uns 5 anos abri meu próprio negócio, também foi uma outra ruptura, onde eu passei a ser o dono do negócio e não mais estar empregado. E depois de alguns anos veio a outra ruptura, que foi quando eu decidi parar de trabalhar à noite para velejar profissionalmente, coisa que eu já fazia antes, mas era uma atividade como um hobby, né? Um passatempo. Até que um momento eu avaliei e achei que estava na hora de eu começar a fazer algo diferente. Eu trabalhava de advogado e comecei a fazer malabares, né? Descobri o malabarismo. E comecei a treinar malabares, mas nada para trabalhar, era só para divertir mesmo, só para se divertir, como hobby. E aí depois de um tempo comecei a trabalhar com isso e chegou um momento que as duas coisas não estavam se encaixando muito. E eu tive que decidir, ou eu virava advogado ou eu virava malabarista, e depois palhaço, enfim. Então teve um momento que as duas coisas não se encontravam mais. E para você fazer uma coisa direita, não adianta você estar com um pé lá e um pé cá, né? Tem que ter uma hora que você tem que tomar uma decisão para poder seguir com aquilo que você acha que te pertence. À medida que você vai tendo essa consciência e quer mudar, você conversa com as pessoas, a maioria das pessoas tem medo dessa transição, né?
e muitas vezes elas começam a projetar o medo delas em você. E se você se deixar levar por isso, você não toma essa atitude de realmente fazer essa transição e ir para uma vida mais alternativa. Essa foi a minha primeira e maior, talvez, decisão na vida, assim. Foi ter quebrado, porque eu quebrei e saí com uma mão na frente e atrás, não tinha apoio de ninguém, aliás, ao contrário, crítica para burro, né? Aquelas frases que a gente ouve da mãe, fala, pô, não criei um filho para ouvir isso, não criei um filho para, né? Como se fazendo a gente se sentir culpado, né? Logo que eu larguei o direito, eu também fui trabalhar, eu trabalhei muito tempo em sinal, fazia sinal também. Trabalhei muito na rua, fazia roda no Ibirapuera, fazia sinal, numa época que não tinha essa criançada fazendo sinal, era bem tudo muito novo, assim, sinal, malabarista em sinal. E eu estava no sinal uma vez e meu pai passou com o carro e me viu no sinal. E aí botou o carro para cima, começou a me xingar, falou que eu estava pedindo esmola, que eu era advogado, que eu tinha que trabalhar com direito, que eu não tinha que pedir esmola na rua, enfim. Aí os caras que vendiam flores vieram me defender, achando que era um cara que estava querendo me atropelar. Eu falei, não, é meu pai, fica tranquilo. E aí teve essa história que foi meio trágica, mas isso aconteceu. Eu vejo o mundo hoje, eu vejo que está precisando muito mais de cooperação, as pessoas um ajudando o outro. Sai do triângulo, né? Eu vejo o velho paradigma como um triângulo, um puleiro, que em cima tem um defecando nos de baixo. Os de baixo mantêm o controle para não serem esmagados por quem está em cima. E o de cima mantém sempre o autoritarismo ali, para ter o controle dos que estão embaixo. Então sai do triângulo, entrar no círculo, onde todo mundo vai ter sua vez no centro do círculo. A gente vê o que a gente vê a respeito da classe política, né? Pagando 45% de imposto do que você produz para o governo e tendo um resultado zero em relação a benefícios de educação, saúde, moradia, casa, estrada, não existe estrutura no nosso país. E pô, o que era 500 anos atrás? A gente vê, os senhores feudais mandavam seus soldados lá para os agricultores, para a plebe, pagar os impostos para eles continuarem vivendo bem. O que mudou em 500 anos, sabe? Eu acho que também termina assim, as pessoas terminam, o ser humano é totalmente adaptável, né? Então termina se acostumando tanto ao nível de vida, ao estilo de vida, sabe? Que nem, pô, você vê os caras presos no trânsito 3 horas no trânsito, no final termina acostumando a isso, aí nem sente tanto estar 3 horas no trânsito, porque já se acostumou a isso, né? Eu já não sou assim, eu já não, comecei a ficar muito tempo parado no trânsito, eu troquei por uma moto, que é mais complicado, até cair da moto tudo, mas enfim. Mas não consigo, não consigo meio que me acostumar a essas coisas de... Tem gente que consegue se acostumar, então e faz parte dessa sociedade que a gente tem, não tem jeito. As pessoas são assim, se acostumam, infelizmente. Eu sou muito crítico em relação ao sistema de educação que existe hoje, não só no Brasil, acho que no mundo. Essa coisa de ser competitivo, não ser cooperativo, de não ter ideia sobre o meio ambiente, talvez hoje um pouco mais. Existem algumas coisas que são difíceis de entender, por que não se ensina numa escola, né? Para mim essa pedagogia convencional é ridícula. Ela ajuda a contaminar as crianças, né? Eu tenho um afilhado, ele tinha 3 anos, aí ele chegou
chorando em casa, aí meu compadre perguntou, mas o que você tá chorando? Ah, porque meu coleguinha falou que meu tênis é falsificado. Criança de 3 anos. A casa é toda feita em tijolos de adobe, são 4.000 adobes, né? Aqui os rebocos que são feitos são rebocos naturais também, sem o cimento. Então aqui é uma parede toda feita de tijolo de adobe, não é só essa parede, toda a casa é feita, né? Que é um tijolo ecológico, ele não precisa ser queimado igual os tijolos normais que a gente vê aí no mercado. Então ele evita a poluição do ar pela fumaça e evita também o corte desnecessário de árvores, né? É um tijolo que tem muita resistência, é um tijolo estrutural. No caso aqui ele está sendo utilizado só como fechamento de parede, a estrutura é em eucalipto. Aqui não se utiliza nenhum tipo de madeira tratada, porque o tratamento de madeira é altamente químico, né? Vocês podem observar o forrinho, ele é todo feito em bambu, com materiais locais, são bambus aqui da Ecovila ou então próximos à Ecovila. Não se destrói a plantação de bambu ou a floresta de bambu, é tudo feito com o manejo correto, do jeito certo de fazer as coisas. Eu não quero ser um cara milionário não, meu. Assim, não quero ter muita grana não. Eu quero ter grana para pagar minhas contas, para viver bem, para poder... É que eu não tenho filho ainda, mas se eu tiver filho um dia, poder dar uma educação boa, poder pagar uma escola. Isso é prioridade, assim, com relação a dinheiro. Eu não quero ter carro importado, não quero ter casa de 10 quartos. Isso para mim não diz nada. Eu acho que o dinheiro, qualquer profissão, cara, se você gosta do que você faz, o dinheiro vai ser consequência. Se você gosta do que você faz, você vai trabalhar direito. Se você trabalhar direito, você vai ganhar dinheiro. É isso, qualquer profissão, é uma equação meio básica para mim, assim. Então hoje eu consigo pagar minhas contas, moro bem, moro sossegado, ando de motoquinha, porque eu não ando de carro porque eu não aguento mais carro em São Paulo, não é impossível andar de carro em São Paulo, então troquei o carro pela motoca, a motoca é minha. Então eu vivo minha vida assim, acho que é meio eu não vou atrás do dinheiro, acho que o dinheiro vem atrás. Tem um publicitário famoso que falou uma frase que eu adoro, que fala assim, dinheiro não traz felicidade, felicidade traz dinheiro, né? E a minha relação com o dinheiro é que eu não penso, quando eu faço um projeto, um livro, uma palestra, eu não estou pensando no dinheiro, eu estou pensando na realização. O resultado da minha realização é o que eu recebo de volta. Para mim, hoje em dia, tempo não é dinheiro. Quanto mais tempo eu tenho, mais arte eu posso fazer. Eu não tenho que correr para ganhar dinheiro. Tanto se você correr atrás de dinheiro, ele vai correr de você. Relaxa, hoje em dia eu estou bem tranquilo e não me falta nada. Eu não esquento a cabeça com dinheiro, com trabalho. As coisas vão fluindo, vão aparecendo, porque eu não estou mais querendo competir com ninguém, eu não estou querendo mais tomar lugar de ninguém, não estou querendo ser o líder, o chefe, o melhor. Não, eu estou querendo ter minha liberdade e viver feliz. E eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz, Miami-Ilhabela, eu passei quase 300 dias em cima de um Hobbycat, do Caribe até aqui na ilha. Durante esses 300 dias eu não gastei R$1 em nada, não comprei nada. Eu tinha 3 bermudas, 3 camisetas e foi um dos anos mais lindos da minha vida. Então, quem é que pode me dizer que dinheiro, consumo, traz felicidade, está completamente enganado. Esse é como? É Fausto. Esse aqui é um escritório, né? Minha mesa onde eu tomo as decisões é exatamente essa aqui. Quando eu não estou em São Paulo, eu estou fazendo uma viagem, uma expedição, correndo uma regata. O cenário é um pouco mais agradável, mas muitas vezes é difícil tomar decisão, porque você tem que pensar muito rápido e tem que ser muito preciso nas decisões, né? E às vezes numa viagem a decisão pode correr risco de vida, né? Então tem que ter muita calma, ter um temperamento tranquilo, assim. E antes de fazer uma viagem, com certeza a gente tem muitas milhas velejadas, né, para poder se sentir bem à vontade nesse ambiente.
que o meu papel na sociedade é simplesmente ser feliz, cara. Porque se você consegue fazer o que te deixa feliz, fazer o que te deixa feliz, você vai trazer essa felicidade para outras pessoas, vai contaminar essas outras pessoas vão contaminando outras pessoas. Eu acho que a mudança é muito mais do menos para o mais, assim, sabe? Muito mais de você para o do lado do que de você para uma multidão. Então, o meu papel na sociedade é viver da melhor forma possível e que as pessoas possam ver isso e também tentem viver da melhor forma possível. Uma pessoa que está aí querendo disseminar os conhecimentos de permacultura, de sustentabilidade, para fazer um mundo melhor. Eu quero ser um vírus que vai lá dentro e vai contaminando. Que aí, o que vai acontecer? As pessoas vão ter essa consciência. Então, ultimamente, eu uso o sistema para mostrar para as pessoas que aquele sistema está errado. Então, eu vou nas faculdades, vou em grupos religiosos, vou em institutos, né? Dentro de cidades grandes, em São Paulo mesmo, eu dou aula em algumas faculdades. E a ideia é essa, é usar o sistema para esse sistema mudar, para não ficar esse sistema que está massacrando as pessoas, né? As pessoas não viverem, elas sobreviverem. Eu penso que muitas vezes eu acho que do jeito que o barco tem aberto caminhos, eu acho que quando eu volto eu tenho às vezes o papel de abrir um caminho, sabe, através de uma palestra, de um livro, inspirar, sem pretensão nenhuma, mas do jeito que eu li na literatura de exploração, de viagens, ou filmes, pessoas que me inspiraram, eu vejo que hoje o livro, a palestra, ela abre o caminho para muitas pessoas. As pessoas questionavam comigo, né, e eu sempre... São duas palavrinhas, tem que ter fé que vai dar certo e tem que ter coragem. Se você tiver só fé e não tiver a coragem para tomar atitude, se desligar de um sistema e cair numa vida mais alternativa, você vai sempre ficar querendo. Aí daqui 20 anos você vai falar assim, pô, mas eu devia ter feito isso antes. Todo mundo fala, né, preciso ter coragem para romper. Acho que não é coragem, acho que é você ter o olhar e a escuta apurada para você saber o que é melhor para você e tentar buscar o que é melhor para você. Na verdade, você nunca sabe o que é melhor, né? Você tenta buscar o que você acha que é melhor para você. De que a gente tem uma bússola dentro da gente, que não tenha nada a ver com o racional, que é a nossa intuição. E que se a bússola diz que é para o norte, a gente tem que ir para o norte. Não tem como discutir, porque não é algo que você nunca vai ter certeza absoluta quando você toma uma decisão. A decisão eu compararia a um salto no escuro e você tem que ter a coragem e a confiança para tomar essa decisão. Mas em todas as vezes que eu segui meu coração, eu tive uma recompensa. Acho que tem que se arrepender por fazer, sabe? Não por não fazer. Essa é a grande questão. Você ficar ali pensando, eu poderia ter feito isso e viver com essa dúvida cruel é péssimo. E você pode tentar, se não der certo, você volta para outra também. Também você não vai morrer por isso. Você não vai deixar de ser ninguém, só vai acrescentar coisas para você, mais bagagem, mais história. Vai se tornar talvez melhor, ou vai viver mais, coisas mais intensas. Então, eu aconselho aí, vai fazer o que você quer, vai tentar fazer o que você quer. Não deixa de fazer, não se arrependa por fazer e não por deixar de fazer. Então tem uma música que eu escutei no Instituto de Permacultura, que foi uma música muito que me deu força para mudar aí meu estilo de vida e fazer essa transição aí do convencional para o alternativo, né? Ela fala assim, parede de concreto não dá pra viver e as pessoas se odeiam sem saber porquê. Água da nascente eu quero beber e numa praia bem deserta ver o sol nascer. Boa sorte, boa viagem, seja feliz, já esteja com você, pois a natureza é a maior beleza, nela dá pra confiar.
Pego uma trilha, escapo das armadilhas. Pego um atalho, escapo do laço. Do alto da montanha que dá pra ver que as paredes de concreto querem te prender. Água da nascente eu quero beber, numa praia bem deserta ver o sol nascer. Boa sorte, boa viagem, seja feliz, já esteja com você, pois a natureza é a maior beleza, nela dá pra confiar. Pego uma trilha, escapo das armadilhas. Pego um atalho, escapo do laço. Beleza? Valeu, galera. Valeu. E o programa Fora de Série chega ao seu final. Qualquer dúvida ou sugestão, mande um e-mail para foradesérie@mackenzie.br. Até o próximo programa.